Olá, uma boa noite a todos. É um prazer para mim, uma vez mais, estar aqui com vocês no meu canal, Adriano, a voz dos que não falam. Hoje é um dia especial para mim, porque me lembrei muito de uma pessoa muito amada por mim, que já não está. E decidi que, em vez de fazer o resumo do broadcasting do mês de setembro, que na verdade é intragável, eu acho que vocês já notaram pelo que nós fizemos antes de ontem que é insuportável. Ou você toma a piada ou não vê. Eu preferi a segunda opção, já como eu já assisti, não fazer vocês passar esse mal trago, né? De ter que ficar escutando esse monte de baboseira que esse grupo de estafadores, de estafadores da fé fazem, né? Assim que esses enganadores de corações fazem, né? Assim que eu decidi hoje fazer uma homenagem. Devido à história que contamos ontem, eu me emocionei durante a história da Andiara, principalmente quando eu estava lendo e citou que o avô dela não podia fazer nada para ajudá-la, né? E me fez vir coisas à minha mente que me faz ver a necessidade de dar voz a uma pessoa que já não está entre nós. Uma pessoa que já faleceu há uns anos atrás, né? Não muitos, mas que durante toda a minha infância, a história que eu fiquei sabendo dela era de que não era uma pessoa exemplar, diz que era uma desassociada, que não devíamos ter contato com ela, que devíamos evitar a ela, né? E em consequência, os filhos que ela tinha. Só para que vocês tenham uma ideia, esta mulher a quem eu me refiro é uma tia minha, uma irmã do meu pai. Esta minha tia, muito jovenzinha, teve que sair de casa. Saiu de casa, foi viver sozinha. Eu era criança, né? Não me lembro bem, mas o que eu escutava era que ela havia se tornado uma pessoa qualquer do mundo aí, que não tinha uma vida aconselhável, nem exemplar. Se é que vocês estão me entendendo por que caminho eu vou, né? Porque eu não quero usar nenhuma palavra descortês, uma palavra ofensiva, né? Já que é um assunto delicado para mim. Eu tenho que me controlar para falar desse assunto. Tenho que ser sincero com vocês. E eu quero hoje dar voz a ela. Porque, não sei se vocês lembram, eu comentei com vocês que durante a minha juventude, quando eu contei minha história, né, no canal do Edson, eu fiquei uns 6, 7 anos fora da organização. Mas eu estava fora, mas mentalmente, eu estava fora fisicamente, mas mentalmente eu pensava que era a organização verdadeira e que eu tinha que voltar. E nesse período que eu estava fora, foi quando eu me aproximei outra vez desta minha tia. Ela morava ali perto da rodoviária velha de Marília, que agora tem uma rodoviária nova, bonita, né? Que parece um chapéu de um mexicano. Mas ela morava perto da rodoviária velha. E como eu estava também fora da organização, eu me aproximei dela. E tenho que ser sincero a vocês. Desde o primeiro minuto, ela abria o portão da casa dela com um sorriso, me dava um abraço e dizia: meu filho, que bom que você veio me ver. Que alegria que eu tenho quando você vem me ver. Essa mulher foi desprezada toda a sua vida. Foi taxada como uma mulher qualquer. Foi desassociada da organização. E então, na minha visão, eu estava ali visitando uma tia que era desassociada, que tinha uma vida duvidosa e que eu, na verdade, nem deveria estar ali. Mas, para minha surpresa, todas as vezes que eu ia na casa dela, eu era tratado como se eu fosse um rei.
e com muito amor. E foi numa dessas vezes que eu fui na casa dela, que ela, chorando, em prantos, me contou a verdadeira história da vida dela, que até o momento eu não conhecia. Ela disse que, de adolescente, apanhava muito. Meu avô paterno, pai do meu pai, a espancava. Tanto ele como minha avó. Coisas que eu desconhecia, eu não sabia. Isso contado, ela contou para mim. Não é eu que estou aqui falando, né? Ela contou isso para mim pessoalmente. E mais pessoas sabem também. Quando ela começou a contar aquilo para mim, aquilo foi me tocando no meu coração. Porque eu não consigo, vocês não me conhecem bem, mas eu não consigo separar muito o coração da minha razão. Eu sou uma pessoa que tenho muito conectado o meu coração com a minha razão. Eu não consigo passar por alto essas coisas. Aquela frase que eu digo, quando a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. No meu caso, é real, eu penso assim. Eu penso que devemos nos preocupar por outros. E a coisa ficou tão dura quando ela me disse que, além das agressões físicas, ela também foi agredida sexualmente pelo meu avô. Quando ela me contou aquilo, toda aquela imagem que eu tinha do meu avô, que meu pai contava, aquelas histórias, caiu por terra. Caiu por terra. Eu já era adulto, meu avô também já tinha morrido. E naquele dia em diante, eu comecei a ver a minha tia com outros olhos. Com os olhos do amor cristão. Porque ela, na sua pobreza, nunca teve uma casa própria. Sempre viveu mudando de uma casa para outra. Sabe o que ela fez? Ela teve um filho natural que era dela. Um primo meu, que também faleceu. Ela criou 4 filhos que não eram do seu sangue. Adotou 4 crianças e criou. E nunca recebeu ajuda de ninguém. Lutou sozinha na vida. Sendo julgada, sendo maltratada e sendo desassociada por essa organização, que o único que analisou foi o erro que ela cometeu, porque uma moça espancada e abusada se viu obrigada a sair de casa. E claro, se viu sozinha no mundo, sem ninguém. E os anciãos da congregação, o primeiro que fizeram foi expulsá-la, quando ela se envolveu, com algum homem para ajudá-la. Eu me lembrei de uma passagem bíblica que vocês da Watchtower tiraram da Bíblia, porque vocês são muito espertos. Vocês tiram aquilo que te interessa. Como essa passagem bíblica não interessa, porque senão vai em contra das comissões judicativas ou judiciais, como vocês quiserem falar, essa coisa ilegal que vocês fazem, essa coisa ilegal que vocês fazem, que a justiça devia meter mão dura em cima de vocês e acabar com essa gracinha de vocês. Não sei por que ainda não fizeram. Então vocês tiraram essa parte da Bíblia, mas ela está aqui, hein? Todas as traduções têm, só de vocês que não é nem Bíblia de vocês. Vocês é uma bagunça que vocês fizeram aí e chamam de Bíblia. Aqui em João capítulo 8, o versículo do 1 em diante, eu quero analisar, raciocinando a diferença de como se trata uma pessoa injustiçada. Pecadora, normal, todos somos, Mas como essa organização trata, e até a própria família,
de como tratava Cristo uma pessoa. Vamos ver. Diz assim, João 8, do 1 em diante diz, porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, lugar que ele gostava de ficar, não é? E pela manhã cedo, quer dizer, passou a noite lá. Olha que gostoso. Ele gostava de lá, passou a noite lá com seus discípulos, né? Pela manhã cedo, voltou ao templo. E todo o povo veio a ele. E sentando-se, ensinava-os. Que maravilha devia viver naquela época e estar ao lado de Cristo. Agora notem como muda a cena. E trouxeram-lhe os escribas e fariseus uma mulher tomada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi tomada no momento em que estava adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. E tu, que dizes? E isso eles diziam para tentá-lo, para que tivessem, de alguma maneira, oportunidade para acusá-lo. Mas, inclinando-se, Jesus escrevia com o dedo na terra, pensativo, pensando na condição humana. Pecadores, do pior que eram os escribas, como esse corpo governante agora, acusando uma mulher. Imagina o Filho de Deus, sabendo tudo, que ele participou lá no céu de tudo, ele viu tudo. Ele agora vê essa cena. Abaixa, se inclina e começa a escrever na terra pensando. E o 7 diz, e enquanto continuavam lhe perguntando, ele se endireitou, se pôs de pé, e disse-lhes, aquele de vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E voltando-se a se inclinar, escrevia na terra outra vez. Agora notem o 9. Porém, ouvindo eles isto, e acusados pela sua própria consciência, saíram um a um, começando dos mais velhos até os últimos. E Jesus ficou só, ele e a mulher que estava no meio deles. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém além da mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Depois o 12 diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas, mas terá luz de vida. Aqueles que injustamente, expulsaram minha tia, diziam palavras condenatórias à vida dela, mas que não eram capazes de ajudá-la a cuidar dos filhos dela. Não, não eram capazes. Não eram capazes de pagar o aluguel dela. Não eram. Antes, eu, que era novo, jovem, era aconselhado a não ter contato com ela. Porque era uma expulsada, uma desassociada. E ela, o que fazia com a vida dela, era problema dela com Deus e Cristo, não de uma organização mafiosa que está mais suja que um pau de galinheiro. E que vocês seguiram as orientações dessa organização, condenando o teu próprio sangue, ao teu próprio familiar. Mas ela já faleceu. E este vídeo é em memória dela, da minha tia. Eu te devia isso. E agora que eu tenho esse canal, Adriano, a voz dos que não falam, você já não pode falar, mas eu sim. E eu agora grito aos 4 ventos que você é uma vencedora. Ela morreu sendo testemunha de Jeová, porque
Na época dela, na geração dela, não teve internet, não teve nada disso. Ela não chegou, não deu tempo dela descobrir que essa organização era uma mentira. Não deu tempo. E ela, mesmo sendo tratada injustamente, sendo desprezada pela família, sendo tratada como um lixo pela família, ela ainda pensava que tinha que voltar para essa organização. E voltou. E tentou inculcar e inculcou essas ideias na cabeça dos filhos. E morreu enganada. Mas o coração dela era puro e bondadoso. Ela criou 4 filhos adotivos. Tem que ter coragem e amor, hein? Te admiro mais do que todos da minha família. Te admiro. Quem dera eu fosse metade do que você foi de valente. Quem dera eu pudesse te abraçar de novo. Eu tenho um áudio dela aqui no meu telefone, quando ela estava no hospital. Da penúltima vez que ela foi para o hospital. Eu entrei em contato com minha prima, porque eu queria falar com ela. E eu estava fanático na época também. Eu ainda era testemunho de Jeová fanático. Mandei uma mensagem para ela, e ela me mandou uma mensagem de voz agradecendo. E minha prima me disse, primo, minha prima, que não tem meu sangue, mas para mim é minha prima. Ela e os 3 irmãos dela. Me disse, Adriano, a mãe gosta muito de você. E esses dias eu falei com a minha prima, esses dias atrás ela disse, de novo, Adriano, a mãe gostava muito de você. E eu dela, prima. E eu dela. Principalmente quando eu descobri que ela tinha sido abusada, que ela era espancada e que ainda foi desassociada. E não estenderam a mão para ela. Ninguém. Ela teve que lutar sozinha. Eu tinha que fazer esse vídeo. Era uma dívida que eu tinha com ela. Era uma dívida. E queria que vocês conhecessem um pouco mais do porquê eu tenho uma revolta tão grande contra o abuso de pequenos. Não suporto isso. Se tem uma coisa que eu não vou suportar nunca, é isso. Eu nem vou falar o que eu desejo para quem faz isso. Deixa para lá. E você, minha tia, quando faleceu, e minha prima lembra, porque minha prima pediu, manda uma cópia disso para mim no dia do falecimento. Eu peguei uma foto da minha tia e fiz uma dedicatória. E pus no meu status. Deixa eu encontrá-la aqui. Que eu quero mostrar para vocês. Quando ela faleceu, eu tirei essa foto dela e pus essa dedicatória. E eu vou ler a dedicatória para vocês. Diz assim. E nessa época eu era fanático, testemunho de Jeová fanático. E olha o que eu escrevi. Talvez eu, Adriano, não suportaria a adolescência que você teve. Talvez eu não aguentaria o desprezo que ela enfrentou mesmo sendo uma jovem imadura. Talvez eu não teria tido as forças que ela teve para sobreviver sendo julgada e condenada constantemente. Ainda assim, sem recursos financeiros, ajudou aqueles que não eram seus. E provavelmente, o mesmo sorriso que vemos em seu rosto é o mesmo que o Criador tem ao pensar nela. E aí cito de 1 de Samuel 16:7, que diz, Deus vê o coração. Ainda bem que é Ele que nos julga. Assim que, sofredores da fé, vencedores da vida, sobreviventes da Watchtower, não se calem, lutem, força, Cristo está conosco. Nós não somos apóstatas, nós adoramos ao verdadeiro cristianismo, ao verdadeiro Deus e Cristo. Eles, sim, adoram a 8 homens, seguem tudo o que eles dizem, embora eles não sejam nada. Eles, sim, são os verdadeiros apóstatas, porque renegam a Cristo.
Na comemoração, não comem do pão, não bebem do vinho, porque inventaram uma história que só tem um grupo que deve fazer isso. E dizem que é bíblico. Estudem um pouco mais. Não creiam no que diz só a sentinela. Despertem. Minha tia morreu enganada. Mas com certeza está no coração de Deus e de Cristo, porque estava enganada. Mas o seu sobrinho aqui não. E não é por pressão familiar, não é por ameaças. Porque eu não temo a vocês, eu não temo a ninguém. Eu temo só a Deus e a Cristo. Temor piedoso ainda. Assim que, me dirigindo a vocês, que são fiéis aqui ao meu novo canal, né? Porque é jovem, meu canal é jovem. Não tem nem um mês ainda, eu acho. E já tem tanto apoio. Me dirigindo a vocês, sofredores da fé, sobreviventes da Watchtower, vencedores, que lutaram e estão lutando contra tudo que essa organização causou de mal a vocês, como causou na minha vida. Lembre-se, quando a noite mais escura é que está perto de amanhecer. Assim que, em memória da minha tia, este vídeo é especial para mim. Espero que para vocês também. Pois quero deixar aqui uma mensagem. Ainda que se tampem as injustiças mais brutais que possam acontecer, um dia ela virá à luz. E hoje eu estou dando voz a uma pessoa que já não pode falar. Mas não se preocupe, minha tia. Teu sobrinho aqui está falando por você. O que você falou para mim um dia sentado na sala da tua casa. Toda a injustiça e todo o abuso que você tinha sofrido. Eu nunca esqueci. E nunca vou esquecer. Ainda que te chamassem de tudo, para mim, você é um amor. Para mim, você foi uma vencedora. Para mim, você foi uma guerreira, uma generosa, uma serva de Deus. Ainda que morresse enganada, teu coração era puro. Assim que o tema deste vídeo de hoje é em memória de uma injustiçada. Um beijo no teu coração, minha tia. E dos teus 4 filhos que estão aí vivos. Meus primos, vocês têm mais sangue do que os outros por aí. Porque o sangue de vocês é puro. Assim que, desde aqui da Espanha, né, tão distante aí do Brasil, de outros lugares do mundo, eu quero deixar para vocês essa reflexão do texto de João 8, do 1 em diante. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Assim que com um sentimento de dever cumprido, eu deixo o vídeo de hoje. Sintam-se amados por mim, porque eu me sinto amado por vocês. Sintam que quando eu digo um beijinho no teu coração, sintam que esse beijo é de verdade, porque vocês têm me ajudado a levantar-me. Alguns pensam que eu estou ajudando vocês. Não. Vocês estão me ajudando a mim. Hoje eu não tive um dia fácil. Mas quero dizer a vocês que o simples fato de que durante todo o dia eu pensava em fazer este vídeo me ajudou a ter forças de chegar aqui e me dirigir a vocês e dizer do mais profundo do meu coração que eu gostaria de conhecer a cada um de vocês pessoalmente. Isso é impossível. Mas com a força e o poder que nos dá Cristo, sintam-se pertinhos de mim, porque eu me sinto pertinho de vocês. Um beijinho no teu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.